Hoje eu vou falar sobre uma dúvida muito recorrente que aparece bastante na minha caixinha de perguntas ali do Instagram. É sobre como contratar um arquiteto. Mas não é como contratar no sentido de o que faz o arquiteto, ou o que faz um design de interiores, ou quais são os projetos que ele emprega, enfim, como ele trabalha. Na verdade, eu quero falar sobre o perfil de arquitetos. Então, assim, na minha opinião, existem dois tipos de arquitetos. Tem aquele arquiteto que é o arquiteto assim que ele quer deixar um legado, ele quer deixar sua marca no mundo. E para citar alguém assim, que é bastante famoso, seria como se fosse um Niemeyer. O Niemeyer, ele trabalha muito com obras públicas, né? Então, nas obras públicas não existe exatamente um dono, né? Porque a obra pública vai ficar ali no meio da cidade, tem pessoas que vão olhar e vão amar, e tem pessoas que vão olhar e não vão achar graça nenhuma. Mas é muito difícil você conseguir fazer com que todos gostem, porque as pessoas são diferentes, cada um gosta de algo diferente. E existe um outro tipo de arquiteto, que é aquele arquiteto que ele está preocupado com o cliente. Ele está preocupado de como é a vida do cliente, como que o seu dia a dia acontece, preocupada em saber, em dar um conforto, né? E uma qualidade de vida dentro do seu imóvel. Então, por exemplo, o arquiteto vai fazer a decoração ou vai fazer um projeto arquitetônico da casa. Isso normalmente é o sonho de todo brasileiro, né? Ter uma casa própria, ter uma casa super organizada, bem decorada. Eu até vejo que hoje em dia está mudando um pouco, né? Porque eu tenho filhos e os meus filhos já são grandes e eu percebo que assim a nova geração já não está tão preocupada com isso. Mas de uma maneira geral, depois que vai ganhando uma certa idade, todo mundo quer ter um pouso, um lugar seu, né? Para chamar de seu, vamos dizer assim. Então, esse arquiteto, que é um arquiteto que está preocupado em dar um maior conforto, quando vai pensar no quarto, faz uma pesquisa bem longa, o que ele gostaria de ter no quarto, qual que é o tamanho da cama ideal, quais são as cores que enchem os seus olhos, não é? O que você pensa a respeito de um armário, por exemplo. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, eu vou até contar uma história aqui para vocês. Que aparecem em nossas vidas algumas pessoas que elas são diferentes, né? Tem atitudes diferentes e tudo bem, não que isso seja errado, né? Mas, por exemplo, eu já tive uma cliente que quando eu fui fazer o desenho do closet dela, o que aconteceu? Ela não guardava, por exemplo, calça pendurado em cabide ou em calceiro. Ela gostava mais da calça em gavetas. Como que ela guardava as calças? A gente tinha que fazer uma gaveta mais larga. Sabe quando você pega uma calça e dobra no meio? Então, mais ou menos daquele tamanho. E ela gostava de guardar tudo em gaveta. Então, essas pesquisas que são importantes, entender a necessidade de cada um, porque o bacana é quando o cliente ele se sente bem na casa dele. Então, por exemplo, tem pessoas que não querem receber ninguém, eles não estão preocupados em ter um espaço destinado a receber. Ao passo que, ao mesmo tempo, tem pessoas que vivem com a casa cheia. Então, essas que vivem com a casa cheia, a gente tem que procurar saber qual que é o volume de pessoas que vai ver, se todas essas pessoas, se elas conseguem estar sentadas.
Então é uma pesquisa muito grande. E assim, gente, não é tipo uma horinha, é um questionário que ele é longo e importante você saber. Quanto maior o questionário, é bom que você tenha paciência, porque quanto mais você se expor para o arquiteto, será mais fácil dele entender e chegar o mais próximo possível daquilo que você gostaria de ter. Então, esse tipo de arquiteto, que é um arquiteto que se preocupa com o ser humano, não é o arquiteto que ele se preocupa, por exemplo, com as tendências, que ele se preocupa que a cor da moda é a cor X, que essa cadeira aqui que era da sua avó, que você tem um carinho enorme, sabe? Que tem aquele apego afetivo, e só que o arquiteto pode chegar e dizer assim, olha, mas isso não cabe na decoração. Isso vai, de alguma forma, vai afetar, não vai ficar como eu gostaria que fosse. Então, existe essa diferença do arquiteto, que ele segue uma linha do que ele gosta e como fica bonito, e tem o outro arquiteto que é preocupado com o ser humano e como o espaço físico pode impactar na vida dele. Esse tipo de arquiteto sou eu, que eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com o bem-estar da convivência dentro de casa. Eu fico feliz quando eu sei que o meu cliente, ele sai, vai visitar amigos e volta, mas ele fala assim, nossa, Andréia, depois que a minha casa ficou pronta, nossa, eu não vejo a hora de voltar para casa, eu não vejo a hora de curtir o meu cantinho. Até recentemente, a gente terminou um projeto que era a reforma de um sobrado. Aí esse sobrado, ele era para fazer inicialmente só a reforma dos banheiros. Mas aí a cliente foi se empolgando, porque foi vendo os projetos, e aquilo vai dando uma coisa boa na gente, uma vontade de estar dentro daquele ambiente. E aí, gente, quando eu percebi, o sobrado já estava todo quebrado. E até o que não ia fazer, que era a parte externa, acabou entrando tudo junto. E isso é muito bacana, porque isso demonstra, essa empolgação toda mostra que o cliente está gostando do resultado. E é isso que faz bater meu coração, sabe? É olhar aquele olhinho brilhante e falar, meu Deus, Andreia, tá incrível! E é muito gratificante quando, por exemplo, né, esse último sobrado que a gente entregou, na área externa, a gente fez um aproveitamento, colocou um pergolado e junto do pergolado, um spa para 4 pessoas. Aquele spa, que é aquele banheirão enorme de água quente, que as pessoas ficam ali, ou de dia ou até de noite, que é gostosinho você abrir um espumante, abrir um vinho e ficar curtindo a noite, as estrelas, né? E é tão bacana quando o cliente pega e manda uma foto ali. Gente, é sensacional. Você não sabe como isso toca o meu coração. Isso significa que eu atingi esse objetivo, que é fazer você aí se sentir plena na sua casa, sabe? Plena. Essa é o que é o ponto que eu mais bato com meus clientes. Não interessa o que a Andréia gosta, entende? A Andréia é uma pessoa, você aí é outra pessoa. Então, às vezes o cliente fala, ai, André, se fosse você, o que você escolheria? E eu até posso fazer uma escolha. Olha, se fosse eu talvez fizesse dessa forma. Porém, a casa é sua e você precisa escolher aquilo que realmente te toca o coração. Então, por exemplo, às vezes eu vejo alguns outros profissionais, que eu participo de alguns grupos,
E às vezes eu vejo alguns profissionais que falam assim, nossa, eu fui lá na casa do cliente, fui lá, deixei tudo bonitinho, coloquei os objetos nas estantes, mesa de centro, tudo lindo, maravilhoso, deixei lá, fotografei tudo, tranquilo, ficou lindo do jeito que o arquiteto gosta. Só que o que acontece? Depois, quando o arquiteto retorna Nossa, até perdi aqui o rebolado. A gente tá chegando, mas não tem problema. Depois, quando esse arquiteto retorna nesse cliente, aí ele percebe que as coisas não estão daquele jeito que ele deixou antes. Então, gente, isso não é uma coisa que eu goste. E graças a Deus isso não acontece comigo, porque sempre que eu entro na casa dos meus clientes, eles falam, nossa, André, já na porta, é tão bacana, já na porta fala assim, nossa, André, você não sabe o quanto eu tô feliz aqui na minha casa, é tudo tão do jeitinho que eu gosto, é tudo com a minha cara, o meu jeito. E às vezes eu olho, né, fico preocupada em olhar os objetos que foram distribuídos e eu falo, nossa, você nem mudou nada de lugar. Ela falou, não, ficou perfeito, é assim que eu gosto. Então era esse recado e essa dica que eu queria dar para vocês hoje. Quando vocês forem contratar um profissional, procure avaliar o perfil do profissional, né? Perceber, entender ou busque referências a respeito dele, porque hoje em dia é tão fácil, tem redes sociais, né? Então busque saber como que ele desenvolve esse trabalho. No meu caso, eu gosto de pessoas que eu possa fazer um projeto que é totalmente personalizado, tem a cara do cliente, não interessa o que o cliente quer, é sem julgamento, eu não estou aqui para julgar ninguém, e que tenha os valores dele e a essência, e muitas vezes, não são todos, mas muitos também têm memórias afetivas, e essas memórias afetivas, isso traz uma sensação muito boa para quem busca ter uma peça, um lugar, um quarto. Isso interior, assim, a parte completa muito a parte interior da pessoa. Então é esse o recado que eu queria dar para vocês. Gente, até esqueci de falar antes, sabe o botãozinho ali, like? Dê o seu like. Até se você não gostar desse vídeo, também você pode dar o seu dislike. E de preferência, procure se inscrever no canal para poder estar sempre recebendo novidades, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima.